Porque um dos textos mais lidos do mundo usa uma linguagem tão forte e esconde metáforas que quase sempre passam despercebidas. Hoje, nosso foco é um dos maiores e, sinceramente, mais fascinantes mistérios literários e históricos de todos os tempos: o Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão. Um livro que, olha, esconde camadas profundíssimas debaixo de uma superfície de pura poesia física. Bom, vamos mergulhar direto nesse assunto. O grande paradoxo que atrai a nossa atenção logo de cara é o seguinte: como é possível a gente encontrar encontros apaixonados, uma linguagem altamente sensorial e romances meio clandestinos bem no meio de um texto considerado sagrado? Pois é, a presença de uma linguagem tão vibrante e tão explícita acabou forçando gerações e gerações de leitores a caçar significados muito além do que estava escrito ali no pergaminho. O que nos leva à primeira parte: o choque do texto literal. Para entender o porquê dessa busca toda por significados ocultos, basta a gente dar uma olhada na leitura mais crua do livro. A realidade física simplesmente salta aos olhos. A narrativa não fica descrevendo o amor dentro de casa ou numa esfera puramente institucional. Muito pelo contrário. Os amantes têm os encontros deles ao ar livre, muitas vezes ali escondidinhos, longe de tudo. A poesia relata noites totalmente tomadas pelo desejo, sempre com aquele medo constante de serem flagrados. É uma representação de paixão tão pura e intensa que, falando francamente, deixava os antigos teólogos suando frio e com o cabelo em pé. E o ponto crucial é que essa linguagem mais direta gerou um tremendo desconforto histórico. O teólogo John Wesley, lá por volta de 1765, bateu o pé e afirmou categoricamente que as descrições da noiva e do noivo seriam totalmente desprovidas de decência se a gente fosse aplicar isso de forma literal a Salomão. E olha, ele não estava sozinho nessa não. Durante séculos, a comunidade via como absolutamente necessário rejeitar qualquer leitura carnal, justamente para proteger a sacralidade do texto. E é assim que a gente entra na segunda parte: a necessidade da alegoria. É bem aqui que a história da interpretação dá uma guinada fascinante ao longo do tempo. Logo lá na era do Talmud, já rolavam debates intensos, argumentando que o livro não tinha como tratar de frivolidades do mundo secular, então surgiu essa urgência de sacralizar a coisa toda. Avançando para o século III, pensadores como Orígenes começaram a interpretar o casal como uma representação do amor entre Deus e a alma fiel. Na Idade Média, isso acabou se consolidando como uma alegoria gigante do amor de Cristo pela Igreja. E foi só lá no finalzinho do século XVI que rolou um movimento real de voltar para as abordagens mais literais e naturais. E como resultado dessa fuga toda do texto literal, a linguagem belíssima e super exuberante do livro acabou sofrendo uma adaptação pesada. Todas aquelas metáforas botânicas, florais, riquíssimas em aromas, tudo isso foi meio que suavizado e transformado em pura alegoria espiritual. O grande objetivo de quem estava interpretando era imitar qualquer tipo de escândalo, convertendo o que era supervisual e tátil em mensagens estritamente teológicas. Agora, vamos para a terceira parte: a paixão ativa da noiva. Quando a gente deixa as alegorias um pouquinho de lado e o foco cai direto sobre a literatura pura, a protagonista feminina se revela, olha, extraordinária, principalmente se a gente comparar com outras figuras da antiguidade. Enquanto personagens famosas como Esther ou Ruth muitas vezes agiam movidas por um dever político, familiar ou até financeiro, mostrando uma postura bem mais contida, a personagem de Cantares age por pura e simples vontade. É desejo romântico puro. Ela é inegavelmente e altamente ativa. E isso ilustra de forma brilhante como ela toma as rédeas do próprio destino romântico. A maior parte dos convites e das ações partem dela. É a noiva quem vai atrás do amado, dá ordens super afetuosas e conduz o cara. Uma postura feminina tão dinâmica assim quebrava qualquer expectativa da época. E, curiosamente, isso nos leva a traçar paralelos claríssimos com as antigas canções eróticas do Egito e da Mesopotâmia. O que abre a nossa quarta parte: Ecos do Egito Antigo. Essa semelhança com as literaturas vizinhas revela uma verdadeira investigação arqueológica. Quando a gente compara as traduções de antigas óstracas egípcias, tipo aquelas lá de Daira al-Medina, com os versos do primeiro capítulo de Cantares, a proximidade literária é chocante. A gente vê a mesma profusão de aromas, os olhos derramados e a mesma fisicalidade intensa do abraço. Tem uma conexão inegável aí e riquíssima com a poesia amorosa do Antigo Egito. E essa relação é tão forte que figuras históricas de peso como Teodoro de Mopsuestia chegaram a cravar que o livro seria uma encenação literária do casamento entre o próprio rei Salomão e a filha do faraó do Egito. Isso inclusive explicaria não só o uso tão profundo de motivos naturais,
mas também todo esse formato de cântico nupcial, que era um verdadeiro fenômeno cultural no Antigo Oriente Próximo. Tudo isso nos traz a um conceito literário cultural que é absolutamente fascinante, a hierogamia. Em muitas culturas antigas, a encenação de um casamento divino, com toda essa intensidade física, não era só um romance qualquer. Era visto como grande motor cósmico, aquilo que garantia a ordem e a manutenção dos ciclos da natureza. É uma ideia que está escancarada nos mitos de Ísis ou Inanna, por exemplo. A linguagem tátil e vibrante de Cantares espelha demais o estilo dramático desse gênero milenar. Vamos então à nossa quinta e última parte, o divino no amor humano. Então, como é que a galera que estuda o livro hoje em dia concilia essa literatura toda crua com a questão da sacralidade? Bom, hoje existe uma corrente muito forte que entende o texto exatamente pelo que ele parece ser, uma sequência de poemas de amor. Mas em vez de ver isso como um problemão, essa interpretação moderna levanta a bola de que a sexualidade e a paixão humana são pura e simplesmente dons divinos, dons que precisam ser celebrados numa união autêntica. Para fazer essa ponte entre o físico e o espiritual sem destruir o texto original, a teologia moderna costuma adotar a chamada tipologia. A tipologia dá um passo para o lado em relação àquela alegoria super restrita do passado. Nela, a leitura literal não é apagada, ela continua ali, plenamente real e válida. Só que essa realidade física funciona como um modelo, um tipo, que nos ajuda a vislumbrar uma verdade ainda maior e cósmica sobre o amor e a devoção a Deus. O resumo da ópera, portanto, é uma síntese belíssima desse grande mistério literário. O livro está ali para incentivar a vivência de uma paixão humana genuína, em chamas, que não foge do físico, muito pelo contrário, ele até exalta isso. Ele valida a união humana, ao mesmo tempo que permite que essa entrega sem reservas sirva como reflexo mais perfeito possível de um amor celestial. O que nos deixa com uma reflexão poderosa para encerrar a nossa explicação de hoje. Ao aceitar essas raízes tão literais, históricas e intensamente físicas desse texto, será que a gente também não está expandindo a nossa própria visão sobre a profundidade e a intensidade do que é considerado sagrado? É uma quebra de paradigmas real, que desafia todo mundo a olhar para as literaturas antigas com olhos totalmente novos. Muito obrigado a quem acompanhou mais essa imersão histórica, continuem questionando os textos e até a próxima!